Efésios capítulo 5. Quem está solteiro hoje aqui? Levanta a mão assim. Olha aí, né? Levanta bem alto assim para a galera ver que você está solteiro. Então fala uma pessoa que está do seu lado aí, feliz dia dos namorados. Se ninguém te falou isso. Seguinte, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer nessa noite então? Vou aproveitar esse dia para eu falar sobre casamento. Então, você que está solteiro, já pode ir embora. Tô brincando. Tô brincando. Presta atenção, essa mensagem aqui eu vou falar sobre casamento, mas é principalmente para os solteiros que eu vou falar. Por quê? Porque hoje a gente postou lá, a gente fez uma live, né, sobre, eu e a Val fizemos uma live lá sobre relacionamento e tal. E aí eu vi umas pessoas comentando assim, eu falei, comenta aí se você está solteiro e tal, né? Aí eu vi umas pessoas comentando assim, eu estou encalhado. O que você precisa entender? Quem é que está encalhado, gente? É alguém que está preso. Na verdade, encalhado é alguém que casou errado. Se você está solteiro, você não está encalhado. Porque você tem um monte de opções ainda. Então, essa mensagem que eu vou pregar, eu quero definir para vocês algumas coisas sobre casamento. Mas é principalmente para você que é solteiro. Por quê? Porque a partir disso daqui, você precisa casar certo. Ok? Você precisa casar certo. Porque casamento é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Se você fizer essa escolha errada, vários problemas e várias questões vão desencadeando na sua vida. Então, eu queria que você ouvisse. Você que é casado, vai ser bom, dá um pouquinho de microfone, vai ser bom também para você dar uma repensada aí no seu casamento, nesse dia que está todo mundo celebrando os relacionamentos. Então, Efésios 5, eu quero ler a partir do verso 21, que é o texto que Paulo fala sobre casamento. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. O que Paulo está fazendo nesse texto ele está praticamente pregando, né, para a galera ali em Éfeso, em cima do texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 24, que está escrito: e o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Então, o que Paulo explica nesse texto? Ele diz o seguinte: o que o autor de Gênesis está querendo dizer é que quando duas pessoas se casam, um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma pessoa. Ou seja, já não tem mais dois, agora eles se tornam um, né? É uma só carne. E ao se tornarem uma só carne, ele diz, então, é mais ou menos assim, é como se eu e a Val fôssemos uma pessoa só. E ele diz assim, para vocês entenderem, o marido é o cabeça dessa pessoa, e a esposa é o corpo da pessoa.
Então imagina que eu fosse o casal. Então o marido é representado pela cabeça e a esposa é representada pelo corpo. Há uma discussão muito grande em torno do valor do homem, do valor da mulher. E hoje nós temos um movimento feminista muito forte porque a mulher foi desvalorizada de alguma forma. E eu te pergunto, o que é mais importante, a cabeça ou o corpo? É muito simples a resposta, é eu te fazer uma pergunta: o que você prefere, que eu ranque sua cabeça ou que eu ranque seu corpo? Ou seja, não existe valor maior. O que Paulo está dizendo é que são duas funções diferentes, não dois valores diferentes, porque cabeça sozinha não acontece nada, e corpo sozinho não acontece nada. Ou seja, o valor dos dois é igual. Agora, existem funções diferentes que os dois precisam exercer. Então, o que eu queria começar falando para você é que o casamento, para dar certo e para ser uma bênção, os dois precisam viver os seus papéis. E eu quero descrever o papel do marido e eu quero descrever o papel da esposa. E enquanto eu descrevo, eu quero que você fique aí pensando, tá? Na pessoa que você precisa escolher. Se você está namorando, comece a pensar se esse que você está namorando vai se tornar isso, ou é isso aqui, tá? Não quero acabar com nenhum namoro aqui, mas, né? Quem sabe? Quem sabe Deus dá livramento para você nessa noite, amém? Então, você que está solteiro, você precisa pensar duas coisas. Quando eu estiver falando sobre o homem, e você é homem, você pensa, eu preciso virar isso aqui. Ok? Amém? Se você é mulher aqui, você está solteira, quando eu estiver falando do homem, você precisa achar um cara assim. Ok? Você, quando eu falar da mulher, mesma coisa. As meninas aqui falam, eu preciso me tornar isso. E os homens falam, eu preciso achar uma menina assim. Amém? Então, vamos lá. Viva os papéis. Então, o que Paulo vai dizer é que o homem é o cabeça dessa relação. E eu queria usar essa figura para falar um pouco do papel do homem. O que você precisa entender, homens, aqui neste lugar, é que Deus nos colocou como responsáveis pela casa, responsáveis pela relação, tá? E é diferente de uma empresa, por exemplo. Por quê? Porque na empresa também tem o responsável. Por exemplo, se uma empresa falir, você que é funcionário não tem problema nenhum a não ser ficar desempregado, mas você não tem nenhum problema jurídico, nada vai acontecer com o seu nome não vai ficar sujo, só tem um que vai ter problema, quem? O cabeça, o líder. Só que por que o casamento é diferente de empresa? Porque o cara, por ser líder e por ser responsável pela empresa, se der um problema é culpa dele. Assim como no casamento, se der um problema, ouça o que eu estou falando, a culpa é do homem. Amém? Pegou isso aí, homens? Você é o cabeça, ou seja, você é o responsável. Se falir, é o seu nome que vai ficar sujo. Por exemplo, você está diante de alguém e você está com uma pessoa, sei lá, você começa a brigar e essa pessoa te dá um soco. Quem que deu um soco em você? A mão dela. Você briga com a mão dela? Você chega e fala, que você me deu um soco aí, irmão? Vou te pegar a mão. Não, você briga com quem? Com a cabeça dela. Porque quem manda é o cabeça. E deixa eu te falar uma coisa, homens e maridos aqui, futuro maridos. Não interessa se você está mandando ou não, se você é líder do seu lar ou não. Quem vai ser cobrado é você. Quando Deus entra no jardim, qual é a primeira pessoa que ele conversa? Com o homem. Quem comeu primeiro aquele fruto? Quem conversou com a serpente? Quem deu para o outro? A mulher. Sem vergonha. Fica tagarelando, falando com todo mundo. Ela gosta tanto de falar que ela começou a falar com uma cobra. Agora, na hora de cobrar, quem que ele falou primeiro, Deus? Cara, com quem ele colocou de líder. Então entenda, nós vamos estar diante de Deus um dia, homens, e Ele vai cobrar a gente pela nossa família.
Nós somos responsáveis, cara. Então dá um jeito, meu irmão. Vira homem. Agora, por que é diferente de empresa? Porque o dono da empresa, ou líder, por ter uma responsabilidade maior, ele tem um salário maior. No casamento, não. Os dois têm o mesmo salário. No casamento, não. Os dois têm a mesma herança diante de Deus. Mas nós somos os líderes. E aí eu fico olhando essas feministas querendo ser homem. Eu falo, meu irmão, fica de boa. Mulheres, enjoy. É a mesma herança, é o mesmo salário, é o mesmo céu, o mesmo reino de Deus, o mesmo Jesus. E nós que vamos ser cobrados com maior rigor, cara. Os homens. Não queira ser homem, cara. Pelo amor de Deus, seja mulher. É uma função maravilhosa. Então, homens, nós somos cabeça. Responsabilidade, cara. Segundo, o que está na cabeça? Os olhos. Então, é o nosso papel como homens vigiar. É o nosso papel como homens estar o tempo todo atento no lar por algum perigo que está vindo, algo que pode prejudicar a família, algo que pode prejudicar o casamento. Então, é nossa responsabilidade chegar e falar, o que vocês estão assistindo aí? É nossa responsabilidade com os filhos falar, o que você está vendo aí no celular? Computador no quarto não. Tira o computador do quarto, fica na sala onde todo mundo está vendo. O que é senha? Me dá a senha do seu celular. É a nossa responsabilidade como homens vigiar. Os olhos estão aqui na cabeça, ó. Quando um cachorro está vindo, a cabeça fala para o corpo inteiro, vamos correr. Perigo. Quando tem um perigo, quando tem algo, os olhos avisam e dá uma ordem para todo o corpo de proteção. É nossa responsabilidade guiar, cara. Guiar a família. É ficar de olho e dar direção para todas as coisas. É nossa responsabilidade. Segundo, é nossa responsabilidade ouvir. Os ouvidos estão aqui, gente, na cabeça. Então, homens aqui, e principalmente você que está solteiro, você precisa desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, por muito tempo nós ficamos extremamente focados em buscar o poder de Deus. Agora, o poder de Deus, gente, é como um turbo no carro. O que um turbo no carro faz? Faz o carro ir mais rápido. Se o carro andava 100 por hora, agora ele vai andar 200 por hora. Agora, imagina ter poder de Deus na sua vida se você está indo na direção errada. O poder de Deus é uma maldição. Então, não peça poder de Deus sem antes saber a vontade de Deus. Então, homens, aqui, nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a gente ouve e dá direção para a nossa família. Nós não fomos chamados para deixar nossa família em um lugar confortável. Nós fomos chamados para deixar nossa família no centro da vontade de Deus, cara. E mesmo que o centro da vontade de Deus não seja tão confortável, porque Deus não vai nos cobrar de conforto, mas de obediência. Então você precisa guiar a sua família, você precisa guiar a sua esposa, a sua futura esposa, na vontade de Deus. O que Deus tem para a sua família? Aonde a sua família tem que morar? O que sua família tem que estar fazendo? Você precisa entender o que Deus tem para os seus filhos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, cara, como homens, e dar uma direção para a nossa família. Então, você precisa desenvolver essa habilidade desde já, cara. Você é solteiro? Desde já. Você precisa ouvir a voz de Deus para você poder se tornar esse sacerdote no seu lar. O que também está na cabeça é a boca. Ou seja, é a nossa responsabilidade alimentar a família. E é lógico que eu não estou dizendo simplesmente do pão físico. É claro que você precisa trazer o pão físico, tá? Então, desde já, meu irmão, alimenta a sua namorada, tá? Não vai dividir conta, cara. Eu nunca dividi conta com a Val, nunca. Ela nunca pagou uma conta, nunca. Mesmo quando era no JC Pizzaria ali, R$12 de mussarela. Eu pagava sozinho os 12 reais. Ah, Douglas, mas está apertado, tal. Vai num lugar que você pode pagar inteiro. Para desde já, cara, você tomar essa responsabilidade. Trabalha com força, cara. Faz uns bicos. Arruma um emprego paralelo. Trabalha de Uber. Dá um jeito. Mas, cara, é sua responsabilidade sustentar essa família.
tá? Que a sua esposa trabalhe por hobby, cara. Que ela trabalhe naquilo que ela mais ama, que ela possa trabalhar de graça se ela quiser. Porque você está ali, cara, dando o seu melhor. É claro, gente, que existem várias situações, esposas que ajudam, tal, mas almeje isso, sonhe com isso, tá? Sonhe com isso, mesmo que hoje você não possa. Mas aqui o que eu quero dizer é alimentar espiritualmente a sua esposa, alimentar espiritualmente a sua família. Homens, nós fomos chamados para ser sacerdotes num lar. Nós fomos chamados para saber isso aqui tão bem, a ponto da gente poder dar de comer. Ah, Douglas, mas eu não sou pastor. Cara, se você é homem, você é pastor. Porque você vai cuidar de uma família. Cara, igreja, a primeira igreja que existe é a sua casa. Os primeiros membros é a sua esposa e seus filhos. Você tem que alimentar a sua casa. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo na Bíblia, a primeira pessoa que eu falo é para a Val. Até é meio chato dela me ouvir às vezes pregando, porque ela sabe tudo que eu estou falando. Que eu já falei para ela. Ela falou que não, ela falou que ela gosta de ouvir eu pregar. Te amo, viu? Feliz Dia dos Namorados. Então, presta atenção. Cara, nossa responsabilidade é alimentar a família. Eu queria te desafiar, cara. Acorda mais cedo. Vai para um canto quieto da sua casa, homem. Pega essa Bíblia, cara, e começa a devorar ela. E prepara uma marmita para sua família. Prepara alguma coisa para você alimentar a sua família. Tem um tempo livre, ouve uma pregação, cara. Pra você ter alguma coisa para alimentar a sua família. Olha uns vídeos do Dizascope lá e fala para sua família. Desde já, cara, se torne esse sacerdote. Ah, Deus, eu não tenho esposa. Se torne esse sacerdote, cara, antes. Não precisa ter problema no casamento para ouvir uma mensagem como essa e mudar. Se torne agora, cara. Já, cara, começa a comer da palavra, porque você vai ser um pastor, cara. Se casar, você é um pastor, você é um sacerdote do seu lar. Você é responsável pelo seu lar. Sabe que em 1 Coríntios 14, verso 34, tem um texto que, por muito tempo, as mulheres brigaram muito com esse texto, assim, porque fala assim, Paulo fala, mulheres, fiquem em silêncio na igreja. Ou seja, estavam falando de novo no culto, né? Brincadeira. Ele fala, mulheres, não falem na igreja. E não façam perguntas. Ele fala assim, ó. Não, se você tiver uma pergunta, na sua casa você pergunta para o seu marido. Olha o Paulo, cara. E muito tempo as mulheres ficaram bravas com esse texto. Não, mas que é isso, tal. Só que, cara, deixa eu te falar uma coisa sobre esse texto. Talvez Paulo não estava sendo machista. Talvez Paulo estava protegendo as mulheres nesse texto. Por quê? Porque a mulher, gente, tem muito mais fé. Se a gente contar hoje aqui, tem muito mais mulheres do que homens nesse lugar. E é assim em todas as igrejas. Por quê? Porque a mulher sempre procura ajuda antes, a mulher sempre se submete a Deus antes, a mulher busca muito mais a Deus e tem muito mais devoção a Deus. Muito mais. Você imagina se Paulo não tivesse escrito isso? Hoje as igrejas seriam só de mulheres. Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava fazendo o seguinte, mulher, você tem muito mais fome. Você busca muito mais a Deus. Então, eu vou criar um mecanismo aqui. Eu não vou responder suas perguntas. Você vai ter que chegar em casa e perguntar para o seu marido. Então, você imagina as mulheres. Meu bem, o que quer dizer esse versículo aqui? Ele, não sei. Ela falou, então se vira, porque o pastor falou que não vai responder para mim. Isso teve que empurrar os homens para a posição deles, cara. Como sacerdotes do lar. Então, você, menina, busque um sacerdote. Tá? Então, quais são os meninos que estão com Bíblia aí? Levanta aí, ó. Menino bom aí, com Bíblia aí, ó. Dei um ponto para você aqui, Abner, hein? Tá solteiro, né, Abner? Ah, então tá bom. Já que dá um problema já aqui.